Bomedipi, bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo. Bom dia a todos. Gostaria de dar início ao nosso evento de hoje, a nossa comemoração à vida desse brasileiro que é inspirador para todos nós, que é Darcy Ribeiro, que fez estarmos aqui hoje 9 e pouco da manhã. São Paulo não é uma cidade fácil para os que vieram de fora de São Paulo e para os que vieram de dentro de São Paulo também, talvez seja até mais difícil. Então, de fato, só uma presença como a do Darcy Ribeiro entre nós para fazer essa congregação dos brasileiros. Eu gostaria de iniciar falando da alegria da Universidade Pública de recepcionar vocês aqui hoje, aqueles que vão nos ver por vídeo daqui a alguns dias, e também de recepcionar aqui entre nós hoje duas figuras que não na forma tal qual nós estamos aqui, mas na forma da sua energia, na forma das suas ideias e do seu legado, que é Darcy Ribeiro e Juscelino Kubitschek, que nasceu no dia 12 de setembro. Aliás, não é por acaso que hoje nós estamos comemorando a vida desses dois brasileiros. Esta data é absolutamente proposital porque trata-se de dois grandes brasileiros comprometidos com a emancipação do país. Então nós estamos aqui para congregar-nos a eles hoje. Eu gostaria de iniciar, estamos na Universidade Pública, eu gostaria de iniciar lendo justamente o Darcy Ribeiro a respeito da função da nossa universidade, daquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Esse é um livro conhecido de alguns de vocês, eventualmente, para mim se transformou numa espécie de guia há muitos anos, e sempre que eu posso eu retorno a ele. Ele é leitura obrigatória para vários dos meus estudantes, e eu gostaria de compartilhar algumas palavras com vocês aqui a respeito da intencionalização política da universidade. O nome desse livro é A Universidade Necessária. Qual é a universidade necessária para o nosso país, para as nossas vidas como cidadão? E na página 169, Darcy Ribeiro fala o seguinte: a universidade, pela característica convivência de gerações que promove e pelos recursos intelectuais que concentra, é forçada a promover em todos os seus departamentos como tarefa iniludível o mais amplo e responsável debate sobre as causas do subdesenvolvimento e sobre as perspectivas que a nação tem de integrar-se autonomamente na civilização de seu tempo dentro de prazos previsíveis. Então, na verdade, a universidade pública tem que pensar o país, tem que pensar as causas do subdesenvolvimento do país, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Só que é mais do que só isso. O Darcy Ribeiro jamais falaria algo somente pela negativa ou somente pela crítica, porque ele é um utopista incorrigível. Ele está sempre nos chamando a olharmos o lado bom da vida, porque, como nós veremos daqui a pouco, foi assim que ele procurou viver. Então, da mesma maneira que a universidade tem a tarefa crítica, tem a tarefa de identificar o negativo, a universidade tem a tarefa da criatividade, a tarefa de criar, de inventar o positivo. E por isso também, numa outra das suas teses, a Universidade Criadora, agora na página 164, ele traz a missão não só da Universidade Brasileira, mas da Universidade Latino-Americana como um todo, porque o Darcy Ribeiro, para além de ser um brasileiro absolutamente confortável com a sua posição de brasileiro, era também um latino-americano absolutamente confortável com a sua posição de latino-americano. E aí diz Darcy Ribeiro sobre a Universidade Latino-Americana e, portanto, também sobre a Universidade Brasileira. Compete ainda às universidades latino-americanas o fomento da criatividade cultural autônoma, como um esforço permanente para plasmar uma imagem nacional mais realista e mais motivadora, que permita erradicar de sua cultura os contextos espúrios de alienação, devidos à dominação colonial e à exploração neocolonial, e que possibilite enfrentar e anular os programas de colonização cultural a que suas populações vêm sendo submetidas. Então, Darcy Ribeiro está aqui nessa hora nos
clamando, nos convidando a pensarmos por nós mesmos. Qual é a realidade brasileira, quais são os nossos problemas e como é que nós colocamos o melhor de nós, toda a nossa energia mental, a nossa energia espiritual, através da nossa criatividade, para que nós avancemos como civilização. E por fim, a última das citações do Darcy Ribeiro nesse comecinho de evento, hoje a gente vai conviver com várias delas, eu gostaria de ler para vocês aquela que é a descrição que inspirou não só esse evento, mas inspirou também o nosso grupo de pesquisa aqui na faculdade, o grupo de pesquisa que hoje organiza esse evento. É a citação com a qual ele encerra o livro O Povo Brasileiro. Nós vamos ter daqui a pouquinho a descrição de como esse livro foi gestado. Está aqui a Isa, ela é cúmplice direta dessa traquinagem, né? O Darcy Ribeiro encerra isso descrevendo aquilo que nós somos e deveríamos aspirar a ser. Ele fala o seguinte: somos povos novos ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano novo que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante. Na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma. Uma Roma tardia e tropical. O Brasil é já a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a sê-lo também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Eu vou reler isso daqui para que isso possa penetrar nas nossas almas e nunca mais sair. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque é assentada na mais bela e luminosa província da terra. Esse é o Darcy Ribeiro para nós todos, e então nós todos somos um pouco de Darcy Ribeiro ao longo desse nosso dia. E eu gostaria de então falar para vocês aqui sobre a nossa programação. Nós, como todo evento, tem um ou outro reajuste de última hora que deixa os organizadores um pouco com a língua de fora e o coração saltando, mas ao final, como nós não estamos sozinhos, lá de cima Darcy olha por nós, a coisa se encaminhou bem. E eu vou ler para vocês a atual configuração do evento. Nós estamos fazendo agora aqui a abertura. E se tudo der certo, eu já encerro rapidamente aqui e passo para o próximo painel, que será o painel 1, Convivendo com Darcy. Nós teremos a coordenação do professor Ricardo Mussi, e este painel terá como palestrantes Isa Grispon Ferraz, cineasta, autora de O Povo Brasileiro, que iniciou a tantos de nós na admiração a Darcy Ribeiro. Nós teremos o vereador Eduardo Suplicy, ex-senador da República, conviveu com Darcy Ribeiro no Senado. E nós teremos aqui Rosa Freire de Aguiar, a presidente do Centro Celso Furtado, inspiradora de nós todos também, porque o nosso grupo se chama Direito e Subdesenvolvimento, Desafio Furtadiano. É a essa tarefa que nós estamos devotados aqui, como fazer o Brasil superar aqueles problemas e aquelas constrições que foram identificadas de maneira tão percussiente na obra de Celso Furtado, nosso patrono. Painel 3 será Darcy, o político da esperança. Nós teremos aqui como palestrantes, numa mesa coordenada por Marcelo Rubens Paiva, nós teremos a presença de Almino Afonso, que foi ministro junto a Darcy Ribeiro do governo João Goulart, e nós teremos a presença do senador Cristóvão Buarque, que foi senador com Darcy Ribeiro. Depois nós teremos no painel 3, Darcy, o educador do Brasil, a presença de Lúcia Maurício, da Fundação Darcy Ribeiro, que trabalhou com Darcy Ribeiro em diversos dos seus fazimentos na área educacional. Nós teremos a presença do professor Luiz Felipe Alencastro, professor de História
da Sorbonne, atualmente no Brasil, e a presença do Juca Kfouri, que é o grande jornalista de futebol. Então, o educador do Brasil, ele é ao mesmo tempo alguém que faz escola, é ao mesmo tempo alguém que faz história, e ao mesmo tempo alguém que joga futebol conosco. E esta mesa será coordenada pelo professor do Mackenzie, Silvio Almeida. Nós teremos o painel 4, Darcy, o índio do Brasil. Aqui nós seremos honrados com a presença do cacique Aritana Iaualapiti, que é a tribo do Xingu, e esse é o cacique da tribo do Xingu, que organiza o Quarupi, e muito nos honrou também. Estamos aqui com mais pessoas que convivem com o cacique, e daqui a pouquinho teremos a presença dele. E essa tribo organiza esta cerimônia, que é a de passagem dos heróis deste plano para um outro plano. Então nós teremos aqui essa oportunidade de comungar também com mais um pedacinho da vida de Darcy, e o professor Dalmo Dallari estará neste evento, é o grande jurista atuante na causa dos indígenas brasileiros. E nessa mesa nós teremos a presença de Jean-Claude Aubry, que é presidente da Fundação Brasil Meu Amor. Acabo de receber uma ligação que o nosso primeiro painel, o nosso convidado foi jogado para o painel 4, e quando eu fiquei um pouco espantado, ele me confortou basicamente dizendo o seguinte: confie, porque é sempre assim que as coisas se dão. Então devemos confiar que esta é a melhor das opções. Aqui teremos como coordenador, que muito nos honra, o professor Mércio Gomes, da UFRJ, conviveu com Darcy nas mais variadas horas também, ex-presidente da FUNAI, e também um ator dos mais relevantes na causa indígena, para que tenhamos esta grande congregação entre nós brasileiros daqui e eles brasileiros muito mais antigos que nós de lá. Na verdade, nós todos da mais bela província da terra. E por fim, no painel 5, Darcy, o inventor do Brasil, que se iniciará às 19h e vai até às 20h30. Teremos como palestrantes João Pedro Stedley, que é um líder do MST, e Gilberto Berkovich, que é professor aqui da faculdade. Essa mesa terá minha coordenação. Agora são 9h30, então nós devemos iniciar este painel. Eu só não estou... está aqui o professor Ricardo Mussi, que é o coordenador desta mesa. Então eu chamo aqui os integrantes do primeiro painel, Convivendo com Darcy. O nosso professor Ricardo Mussi, por gentileza, que vai fazer a coordenação dos trabalhos. E para quem eu peço uma salva de palmas, muito obrigado, professor. Eu gostaria de... Deixa eu falar no microfone, que senão eu vou ter uma briga ali com... eu gostaria de... professor Mussi, por favor, pode se sentar. Nós, a cada um dos nossos convidados aqui para fazerem parte do painel, nós temos um presente que faz parte da nossa história aqui na faculdade e que nós gostaríamos de compartilhar, que é uma pesquisa que foi realizada por estudantes e pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Mackenzie. Está ali a Lea Vidigal, que foi uma das coordenadoras dessa pesquisa e é organizadora do livro. Acaba de entrar aqui a Marina Arvigo, que atuou também nesta pesquisa. Ela foi coagulada no livro O Assassinato de JK pela Ditadura, Documentos Oficiais. Trata-se de um livro em 2 volumes que analisa com um grau de detalhe que eu não consegui ver em nenhuma outra investigação o que a ditadura fez com um dos vários brasileiros que a ditadura se dispôs a profissionalmente perseguir, aniquilar sua memória, por fim aniquilar sua vida. Mas hoje não é dia de nós falarmos de coisas ruins. Hoje é dia de nós celebrarmos a vida. Então, está aqui os livros que serão entregues aos palestrantes do próximo painel, com que eu encerro a minha participação. Passo a palavra ao professor Ricardo Mussi, que muito nos honra, um professor da nossa Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua e eu vou me sentar ali no cantinho. Obrigado. Bom dia a todos e todas. O Alessandro me deixou a incumbência de ser aqui o
mediador, né, dessa mesa, né, mas eu não estou a par, desculpem aqui a informalidade, não estou muito a par da presença dessas pessoas, né? Eu não sei se a professora, a cineasta Isa Ginsburg Ferraz, né, a cineasta autora do Povo Brasileiro, está aqui, está convidada para vir até a mesa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme, mas se não tiveram, depois desse evento, com certeza irão ver, né, um belo filme realizado pela Isa, né, que soube se valer do material deixado pelo Darcy. Eu não sei se... Eu não conheço, então não sei se a Rosa Freire se encontra. Você está aqui. Desculpa a falta de formalidade. É um prazer tê-la aqui na mesa. Essa mesa, aliás, se chama Convivendo com Darcy. Então, são pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com Darcy, mas também de certa forma, conviver com a sua obra, porque Darcy e sua obra eram, de certa forma, coisas inseparáveis, né? Toda vez que ele falava, muito de sua obra estava ali presente em potência, e mais interessante de tudo é observar que o seu palavreado comum, né, as suas intervenções nos debates, na vida cultural brasileira, né, se vinculavam a uma obra de fundo que tinha uma dimensão, digamos assim, única, né? São dezenas de livros, né, que fomentavam, né, esse lugar único que o Darcy tinha na nossa sociedade, né, e também essa profusão de atividades, né, que iam desde a antropologia mais profunda, né, imediata, até a vida política, né, essa pluralidade de aspectos que o professor Alessandro já nos indicou, né, que será alvo de todo esse evento que durará aí todo o dia. Bom, eu não sei aqui, também, desculpa a informalidade, quem quer falar primeiro? Pode ser a Isa, né? Então vamos passar a palavra à Isa. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui novamente. Alessandro, agradeço muitíssimo. É uma honra falar ao lado de personalidades tão importantes que vão passar por aqui hoje durante o dia. Eu fiquei muito honrada mesmo e feliz. Eu queria primeiro falar uma coisinha sobre o Darcy, e depois eu quero passar esse curto documentário que eu fiz sobre o Darcy, que se chama Intérpretes do Brasil. É uma série que eu fiz e abre com o Darcy. Eu trabalhei com o Darcy por muitos anos e fiz uma série de documentários do povo brasileiro a partir da obra dele. Quando ele lançou o livro, ele me deu os originais para ler, e eu fiquei encantada antes de lançar, né? E eu propus a ele, que já estava muito doente, a gente fazer uma série de documentários contando a história a partir do olhar do Darcy. Ele estava muito doente, ele disse, não tenho mais saúde e tal. Eu falei, Darcy, mas é para as escolas. Aí, no que falou essa palavra mágica, ele falou, então tá, então vamos fazer um esforço enorme. E aí a gente conseguiu juntar uma câmera, tudo sem dinheiro nenhum, ir para Maricá, onde ele estava, na casa dele de Maricá, e filmar com ele durante 4 dias, um processo muito sofrido, porque ele parava,
se recuperar, ele estava realmente já muito doente. E com esse material, ele quis contar, antes de começarmos a seguir a narrativa da obra, ele quis contar como é que nasceu essa obra. E é sobre isso que esse pequeno documentário vai falar. É ele contando a gênese do povo brasileiro. Antes eu vou ler uma coisinha. Tive o imenso privilégio de trabalhar e conviver com Darcy por mais de uma década. Brilhante, inquieto, engraçado, provocativo, Darcy trabalhava sempre, pensava muito, inventava coisas, era um vulcão. Darcy amava intensamente o Brasil. Viveu sua vida num transe de criação e revolta. Revolucionário nas várias áreas nas quais atuou, gênio da raça, como gostava de dizer Glauber Rocha, ele teve a liberdade rara de inventar-se e reinventar-se em 1000 faces. E apesar de, como disse Ailton Krenak, ter sido assassinado 1000 vezes em vida, seja pela ditadura, pela academia e pelo status quo, Darcy deixou uma obra antropológica e literária relevante, atuou politicamente durante toda a vida, além de ter inventado coisas como o CIEP e o Sambódromo, a Passarela do Samba, que é, na verdade, um escolódromo para 4.000 crianças. Eu não sei se... Desculpe, eu cheguei atrasada. Você chegou a falar um pouco da biografia do Darcy? Então, eu vou rapidamente retomar isso. Eu acho que todo mundo sabe um pouco, mas como é muito... né? Darcy nasceu em Minas Gerais em 1922. Formou-se em antropologia em São Paulo, em 1946, e dedicou seus primeiros anos de vida profissional ao estudo dos índios do Pantanal, do Brasil Central e da Amazônia, entre 46 e 56. Nesse período, fundou o Museu do Índio e estabeleceu os princípios ecológicos da criação do Parque Indígena do Xingu. Escreveu uma vasta obra etnográfica e de defesa da causa indígena. Nos anos seguintes, dedicou-se à educação primária e superior. Criou a Universidade de Brasília, de que foi o primeiro reitor, e foi ministro da Educação no gabinete Hermes Lima. Mais tarde, foi ministro-chefe da Casa Civil de João Goulart e coordenava a implantação das reformas estruturais quando sucedeu o golpe militar de 64, que o lançou no exílio. Viveu em vários países da América Latina, onde conduziu programas de reforma universitária. Foi assessor do presidente Salvador Allende, no Chile, e de Velasco Alvarado, no Peru. Escreveu nesse período 5 volumes de seus estudos de antropologia da civilização, que tem 96 edições em diversas línguas. Neles, propõe uma teoria explicativa das causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. Retornando ao Brasil em 76, voltou a dedicar-se à educação e à política. Elegeu-se vice-governador do estado do Rio de Janeiro em 82, foi secretário da Cultura e coordenador do Programa Especial de Educação, com o encargo de implantar 500 CIEPs, que são grandes escolas de turno completo para 1.000 crianças e adolescentes cada uma, né? Criou, então, a Biblioteca Pública Estadual, a Casa França Brasil, o Sambódromo, entre outras coisas. Contava, entre suas façanhas maiores, haver contribuído para o tombamento de 96 quilômetros de belíssimas praias e encostas, além de mais de 1.000 casas do Rio Antigo. Colaborou na criação do Memorial da América Latina, edificado em São Paulo, com projeto de Oscar Niemeyer. Elegeu-se senador da República em 91, função que exerceu defendendo vários projetos, entre eles uma lei de trânsito para proteger os pedestres contra a selvageria dos motoristas e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Ainda no exílio, começou a escrever os romances Maíra e O Mulo, e já no Brasil escreveu 2 outros, Utopia Selvagem e Migo. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 95, lançou O Povo Brasileiro, que encerra a coleção de seus estudos de antropologia da civilização. Em 96, publicou pela Companhia das Letras seus Diários Índios, em que reproduz anotações que fez durante 2 anos, entre 49 e 51, de seu convívio e de estudo entre os índios Urubu-Kaapor da Amazônia.
Darcy morreu em 97. Bem, Darcy acreditava, como acreditou até sua morte em 97, que podia mudar o Brasil. Poeta trágico dos trópicos, incorporou em seu discurso dissonante e heterodoxo coisas como o culto do Espírito Santo, a mestiçagem brasileira e uma profunda vontade de beleza. Buscava um socialismo moreno com repercussões profundas na alma brasileira. Antes de morrer, em um depoimento que deu para minha câmera, disse com voz amarga e fina ironia, abre aspas, o que nós todos queremos é fazer um país habitável em que as pessoas existam para serem felizes, alegres, amorosas, afetuosas, todo mundo comendo todo dia, não é uma alegria? Não é um absurdo que num país tão grande, tão cheio de verde, tenha tanta gente com fome? O Brasil não tem nenhum bezerro abandonado, não tem nenhum cabrito abandonado, nenhum frango. Todo frango tem um dono, mas tem milhões de crianças abandonadas. Quando uma sociedade perde seu nervo ético, perde seu amor, seu apego por suas crianças, que é a sua reprodução, é uma enfermidade tremenda, fecha aspas. Hoje, mais de 20 anos depois da morte de Darcy, a indignação desse poeta ácido e doce não tem motivo para desaparecer. O que mudou? A revolta tomou as cores de uma violência incontrolável e ninguém consegue conter essa onda. De outro lado, mais ou menos protegidos em bunkers de concreto e aço, estamos nós batalhando por um novo modelo de carro e mais uma viagem de férias para um banho de cultura no exterior. Estamos mais indiferentes. Darcy era um brasileiro sem complexo de inferioridade, que por isso achou que podia reinventar à brasileira a antropologia, a educação, as leis, o país. Quem hoje tem essa liberdade e ousadia? Quem se importa? É só ler os cadernos de cultura dos jornais, ligar a TV, o que é que nós vamos encontrar ali? Então, essa era a minha fala. Eu fico um pouco constrangida de falar do lado dos meus colegas do Conselho da Fundação, Darcy Ribeiro, Mércio e a Lúcia. Enfim, espero não ter traído o mestre. Então, eu queria só pedir para alguém apagar a luz e eu vou soltar. Espero que o som esteja bom e a imagem. Esse é um programa curto. Se o áudio não estiver bom, eu trouxe uma coisa para aumentar o áudio. Vamos ver. Quem me ajuda aqui? Eu acho que eu tirei o som, consegui, e não consegui playar. Eu trouxe um ampliador de som, se precisar. Pensar um projeto Brasil bonito. Eu sei algumas coisas que a gente vai fazer, que são nossas vantagens. Um projeto Brasil utópico, de uma civilização mestiça e tropical, que vai espantar o mundo por sua beleza, por sua cordialidade, por sua alegria. Como é que vão fazer isso? Encontrei-me no Uruguai, exilado. Vinha de ter tido muito poder no Brasil. Eu estava tentando passar o Brasil a limpo. E nos derrubaram. Minha sensação exilada é de que tinham me cortado as mãos, os pés. E eu me dizia, por que o Brasil não dá certo? Por que não deu certo?
Estava tudo tão próximo da gente fazer transformações fundamentais. E fracassamos outra vez. Por quê? Por que fracassamos? Era uma perplexidade. Eu tenho que escrever um livro sobre o Brasil. Eu pensava. Escrevi um volume assim, umas 400 páginas, os brasileiros, que eu achava ótimo. Que as pessoas que viam achavam ótimo. Era um livro genial. Mas eu deixei ele descansar e reli e vi que era uma burrada. Tudo bestagem. Primeiro, não tinha nada naquele livro que não tivesse nos outros livros, eu repetia. Segundo, não podia entender o Brasil, porque o Brasil é ininteligível. Isso porque não há uma teoria do Brasil. E não pode fazer uma teoria para o Brasil sozinho. Tem que fazer uma teoria do mundo. Colocando o Brasil no meio do mundo. Havia uma certa liberdade para fazer isso. Eu era marxista, não ortodoxo, ignorante. Eu queria ser herdeiro do Marx. Retomar a coragem que ele tinha de olhar para as coisas, de encarar as coisas e ver e falar. Não as palavras dele. Quando eu acabei o processo civilizatório, que foi publicado, eu vi que ele dava uma teoria geral do mundo. Pela primeira vez tinha uma explicação da Ibéria. Mas essa teoria geral do mundo era muito abstrata. Ela servia para valorizar as civilizações não valorizadas, não compreendidas antes, e nos tornava explicáveis. Nós éramos uma extensão paranoica, salvacionista, de Portugal e da Ibéria, que tinha expulsado os árabes e os judeus e continuaram como uma cruzada. Tornava tudo explicável. E o Brasil inteligível naquele plano. Mas daqui para cá o Brasil é muito complexo. Precisava de mais teoria. Então eu fui escrever um outro livro que foi publicado com o título As Américas e a Civilização. O tema desse livro é a causa do desenvolvimento desigual dos povos americanos. A América do Norte evolui com aquela beleza. E nós evoluímos nessa porcaria. Por quê? Qual é a causa do desenvolvimento desigual? No passado colonial, ricos éramos nós. Nunca o americano teve uma cidade como a Bahia, ou muito menos Ouro Preto, nem uma cidade como Pernambuco. Agora, a história é essa, exatamente os povos mais ricos, o Haiti, o Brasil, ilustres, ricos. O Brasil, em todo o século XVI e XVII, foi o maior mercado do mundo, tinha a maior riqueza do mundo. Então era uma exuberância de um comércio em que o comércio brasileiro valia 2 ou 3 vezes o comércio inglês. Agora, exatamente quem era tão rico virou tão pobre. E quem era tão pobre virou tão rico. Porque os norte-americanos herdaram a institucionalidade inglesa. Quem ia para lá podia trabalhar 6, 7, 8 anos como servo, mas ganhava um pedaço de terra dele para plantar o que ele comia, a família comia, para ter sua vaca para tirar leite para os seus filhos, para vender o excedente. Assim a América cresceu como uma nação feita de milhões de granjeiros pequenininhos e humildes. Nós crescemos com milhares de latifundiários, de uma extensão imensa de terra que eles não plantam e nem deixam plantar. Então, esse livro meu, As Américas de Civilização, ele mostra que os povos da América Latina podem ser divididos em 3 categorias. Um que eu chamo povos testemunho, que são povos que carregam dentro de si 2 civilizações conflitantes. A civilização asteca, que está no fundo dele, ou a civilização incaica, e a civilização espanhola. E essas civilizações conflitantes no peito dele. Então são povos testemunho, porque eles são um testemunho visível de uma civilização morta. Outra categoria de povo são os povos transplantados. É uma porcaria de povo.
que é jogar da Europa para o mundo. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá. Não tem novidade nenhuma, a coisa mais sem saborona. Por quê? Se você manda europeu, um bocado de europeus, chegar num lugar, caçar os índios, matar os índios, e reproduzir a Inglaterra lá, é uma Inglaterra de segunda. É o que eles são. Povo novo é como o Brasil, é um gênero novo. Você misturando índios, que eu disse, sem tanque, pelado, com uma sabedoria incrível sobre a floresta. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Então, esses povos indígenas daqui, eles fizeram a fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. E essa mistura ainda está se fazendo. Mistura que está dando lugar a um povo mestiço. Aqui a mestiçagem nunca foi pecado, nem crime. E, sobretudo, tropicais. Gente que sabe viver no trópico. Na minha série de estudos de antropologia da civilização, há um volume mais. Os índios da civilização. Ele é muito importante, porque ali eu desenvolvi uma teoria que tem um lugar destacado na antropologia que eu faço. Se chama transfiguração étnica, que estuda o processo pelo qual nascem, se alteram e morrem os povos. A coisa mais importante que essa? É claro que você pode estudar a população indígena, pelo valor que ela tem em si, como testemunho de uma variante do fenômeno humano, uma outra cara do homem. Das milhares de caras que havia e que os europeus, na sua brutalidade expansiva, mataram, restaram milagrosamente algumas caras do homem. Então tem muito valor documentar aquilo. Mas valor maior é documentar para saber como se fazem os povos. Chegam os tantos europeus aqui e por um processo que nós vamos discutir muito complexo, desindianizam os índios, desafricanizam os negros, ilusitanizam, latinizam, romanizam esse povão todo, muito maior do que Portugal. Portugal é uma porcaria com 1 milhão de habitantes. Isso aqui rapidamente é muito mais. 10, 20, 30, 50, 100 milhões. Esse processo de transfiguração de povos, em que um povo deixa de ter sua cara e passa a ter outra, é das coisas mais importantes que você pode fazer, estudar esse processo. E o livro meu, Os Índios da Civilização, estuda o drama tremendo de povos tribais que são assaltados por europeus que chegam e são desfeitos e são refeitos. Antes do meu estudo, se acreditava que os índios iam ficando civilizados e um belo dia, que era uma aldeia indígena, passava a ser uma vila. Historiadores que até publicaram listas de aldeias indígenas, de povos indígenas, que se converteram depois em vilas, em vários lugares do Brasil. Tudo mentira, nunca houve isso. Cada povo indígena morreu ali, mantendo sua cara, sua língua, seu jeito. A única forma de você desfazer os povos indígenas é quebrando sua continuidade. Se você pega as crianças, como fazem os missionários, ou faziam criminosamente, e põe juntos crianças de tribos diferentes, que tem que falar entre elas com a língua comum, que é o português, e esses meninos depois não prestam para ser índios. Ficam uns marginais. É um processo terrível. A outra forma é se você toma mulheres indígenas e prende a mulher indígena e se ela pare um filho que não se identifica com ela porque ela
é de um gentil oprimido, que o pai não reconhece como igual. Ele é um João ninguém, uma porcaria. E esse está desfeito. O índio nele está morto. O português nele não nasceu. Ele já é outra coisa. Mas esse meu livrozinho da civilização, ele dá uma virada na antropologia e na história brasileira, porque mostra que os índios ou são destruídos, ou milagrosamente se conservam por séculos, mantendo sua cara, sua língua, sua religião, seus hábitos. Essa confluência de gentes, vindas da Europa, África, vindas da floresta, gerou uma cultura grandemente homogênea. Uma cultura em que o fundamental era, enquanto civilização nos trópicos, europeu assentado no outro espaço humano, que eram os trópicos. Mas é claro que essa cultura tão homogênea, tropical, teve que se adaptar a contingências diversas. Por exemplo, a contingências ecológicas. A Amazônia é totalmente diferente do Sul, que é totalmente diferente do Nordeste. Então, para cada região, houve uma variante cultural. Assim, é que o que caracteriza o Brasil é, de um lado, o milagre de ser uma nação unificada. Havendo tantas diferenças, deviam ser várias nações. Como se explica que nesse território imenso de uma nação só, e num território muito menor que o que nós somos, só hispano-americano tem umas 20, muitos fatores contribuíram para isso. O fator fundamental para isso foi uma vontade portuguesa terrível. Um português que por 1000 anos ficou resistindo à Espanha, com medo de ser absorvido, como todos foram. O tema do meu livro, Os Brasileiros, é isso que eu venho falando. O fazimento do Brasil. Um processo realmente extraordinário. Essa gente, esse povão brasileiro, veio se fazendo assim. E vai ser o quê? Um gênero humano novo, de uma humanidade tropical. Esse gênero humano novo, o que é? É uma romanidade. Um soldado saindo de Roma há 2000 anos. Chega na Península Ibérica, latinizaram os íberos. Ficaram dormindo 1500 anos lá. Depois saltaram o mar, o oceano, vieram para cá, falando a língua dos romanos. E aqui, essa língua dos romanos se expandiu por esse povo que é de 160 milhões. É o maior dos povos latinos. É mais que França somada com Itália, com Portugal, com Espanha, com România. Quem mais representa como massa humana a latinidade somos nós, os mestiços brasileiros. Nesse sentido, nós somos a nova Roma. Uma Roma que o mundo vai ver, espantado, no momento que eles abrem nossa potencialidade, tantas, que resolver problemas elementares, que todo mundo coma todo dia, que toda criança tem uma escola, que se faz aquelas reformas urbanas e rurais, para que a terra seja acessível para quem trabalha, para que as cidades sejam a morada dos homens, cordial, nesse dia. Vai florescer no mundo uma civilização diferente, que nunca ninguém viu. Ao lado dos eslavos, milhões de eslavos, ao lado dos neobritânicos, milhões, ao lado dos chineses, milhões, dos árabes, milhões, de outros milhões, existirá essa face morena. Eu penso e digo sempre que o Brasil nasceu e cresceu sob o signo da utopia. E eu creio que isso começou na primeira hora aqui. O europeu, quando chegou aqui, não só se encantou com a beleza da mulher indígena,
mas com a beleza da natureza. Américo Vespúcio veio ao Brasil, ao Rio de Janeiro, em 1501. E ele escreve uma carta para o Papa, que é uma beleza, em que Américo Vespúcio disse: tantas árvores florindo, tantos pássaros canoros, tantas flores, tanto verde. E pergunta o Papa o quê? Colombo já tinha perguntado: Senhor, a terra encontrada não será o paraíso perdido de Adão e Eva? Nós estamos achando que é. Porque nesse tempo do ano, tanto verde, tanta flor, tanto amor, esse povo tão inocente. E o Papa achou verossímil, mandou os teólogos estudar. E os teólogos acharam que bem podia ser. Agora veja essa ideia de que o Brasil é o paraíso perdido. É um utopismo, uma utopia intrínseca na natureza, que nós viemos destruindo tão brutalmente. Milhares e milhares e milhares de quilômetros de floresta derrubada para plantar capim. Acabaram com a floresta mais prodigiosa do mundo, que era a Vale do Rio Doce, com árvores que 30 homens não abarcavam. Acabaram. Se acabaram com aquilo, com caixa de fósforo, para fazer foguinho e machado, com os instrumentos novos de desfolhar, pode acabar com a Amazônia, que é o jardim da terra, a província mais verde e mais bela do mundo. Então precisamos ter cuidado. Resta um pedação desse paraíso. Nossa utopia é restaurá-lo. Essas florestas, esses aguais. Fazer de Brasil outra vez aquilo com que ele foi visto, o paraíso perdido. É para isso. É preciso que esse paraíso seja primeiro paraíso para o seu povo. Somos nós que temos que fazer. Uma nação feita de mim. Você ainda fala mais. Não, só queria agradecer, acho que o Darcy falou bastante. Bom, dando então continuidade à série, né, na homenagem do Largo São Francisco ao Darcy, eu queria chamar aqui para compor a mesa o ex-senador Eduardo Suplicy e atual vereador na cidade de São Paulo. Bom, então vou passar agora a palavra. O senador Cristóvão Buarque. Ele está na outra mesa. Já fala. Vou então passar a palavra a Rosa Freire de Aguiar, né, que é do Centro Celso Furtado, né, e que vai falar nessa mesa, né, que tem o título de Convivendo com Darcy. Né, e depois o senador fala. Então vamos seguir essa ordem aqui de... Bom dia a todos. Muito obrigada, professor Mussi,
Isa, parabéns. Deu muita saudade do Darcy vendo esse filme. Eu vi uma vez só o Darcy nesse final de vida e era isso mesmo, era muito emocionante. Eduardo, querido, obrigada por te reencontrar aqui, que bom. Cristóvão. Eu vou falar uns 20 minutos, eu não sou muito de falar, eu sou mais de escrever, a minha coisa é mais escrita que fala. Eu sou mais de escrever do que de falar, então vocês vão me perdoar, eu vou ler um texto que eu escrevi. Não, desculpa, não está alto. Um texto que eu escrevi esses dias, relembrando alguns episódios com o Darcy. Na verdade, eu queria já começar dizendo que quem teve um grande convívio com ele foi Celso Furtado, meu marido, eu menos, quer dizer, eu só conheci Darcy no final dos anos 70, e aí nós tivemos muito contato, mas o grande contato, inclusive de antes, foi Celso, meu marido, que teve um longo convívio com ele, em várias ocasiões, e evidentemente convívio um pouco espaçado pelos percalços de um e outro durante o exílio que os dois tiveram que enfrentar depois do golpe de 64. Nos anos de exílio houve cartas regulares, contatos mais esporádicos, mas realmente foi a partir da anistia de 79, quando Darcy já estava no Brasil e nós começamos a voltar regularmente, que os encontros se amiudaram. De modo geral, esses encontros eram na casa de Darcy, na Rua Bolívar, ali na esquina da Avenida Atlântica, em Copacabana, um apartamento bonito de frente para o mar, onde ele e Cláudia Zarvos nos recebiam. O apartamento era pequeno, mas Oscar, que era como Darcy se referia ao Niemeyer, tinha mandado altear o piso da sala, de modo que se pudesse ver sentado no sofá a imensidão do mar. E Darcy brincava, dizendo que se olhasse bem, a gente via Angola do lado de lá do lado de lá do mar, da costa. Nós também íamos muito jantar num restaurante pertinho da casa de Darcy, que ele reconhecia que era um restaurante muito elegante para os padrões dele, que era um restaurante que chamava Ninos. A Isa deve se lembrar, ficava uns 20, 30 metros da casa de Darcy, nós íamos bastante lá também. E depois, quando nós viemos para o Brasil, nós, Celso e eu, nós começamos a nos encontrar muito lá em casa, em Copacabana, e num apartamentinho que a gente tinha no Alto da Boa Vista, e que era bem no meio da floresta, e Darcy gostava muito desse lugar também, nós fomos muito lá. Inclusive, ele chegou a alugar um pequeno apartamento ali, num lugar chamado Vale Encantado, e quando ele estava naquele apartamento ali, nós nos encontrávamos mais ainda, e ele dizia, aqui foi o apartamento que foi lançado para Brigitte Bardot. Então, é possível que tenha alguma alma da Brigitte Bardot por aqui ainda. A Brigitte, quando eu tinha vindo ao Brasil, acho que em 64, não sei, ela tinha feito o lançamento Enchanted Valley. E o Darcy teve um apartamento ali, era em frente ao nosso, lá na Alta Boa Vista. Bem, evidentemente, Celso e Darcy conversavam muito, quer dizer, de modo geral, era Darcy que falava e Celso escutava, era o mais frequente. Mas eles falavam muito sobre o presente, claro, enormemente sobre o futuro, mas às vezes também sobre o passado. Então é aí que eu entro um pouco nas histórias que nós vivemos com Darcy e nas histórias que só eles viveram e que eu presenciei quando elas eram rememoradas pelos dois na nossa convivência. Eu só queria dizer que todas essas histórias, pelo menos da minha parte e da parte de Celso com certeza, elas estão permeadas por, digamos, pelos predicados de quem sentia por Darcy uma imensa amizade e uma gigantesca admiração. Acho que é mais ou menos todo mundo aqui nessa mesa sente, né? Bem, Celso e Darcy, um nordestino e outro mineiro, eu não vou me alongar na biografia, que a Isa também traçou. Eles tinham 2 anos de diferença. Celso era mais velho. Quando eles se conheceram, Celso vinha de mais ou menos uns 10 anos de economista na CEPAL, em Santiago do Chile, e era, na época, superintendente da Sudene, que ele tinha idealizado na época de Juscelino. Darcy vinha, bom, preciso dizer, da antropologia, e os primeiros encontros dos dois foram exatamente no início dos anos 60, em reuniões da SBPC, organizadas para debater o projeto da Universidade de Brasília.
Numa dessas reuniões, Celso contava, Celso, ex-aluno de 2 universidades seculares europeias e bem tradicionais, a Universidade da Sorbonne e a Universidade de Cambridge, Celso sugeriu a Darcy criar em Brasília uma universidade nos moldes bem clássicos das universidades europeias. Errou o alvo completamente. Darcy dizia para ele que a função dele era criar uma universidade, aspas, com a função prioritária de pensar o Brasil que está surgindo desta nova capital. Era isso para ele o importante, que a universidade contribuísse para pensar o país novo em formação. E Celso completava, ele achava que Darcy, aspas, estava convencido de que nós vivíamos num processo revolucionário e que, portanto, caberia à nova universidade um papel, em grande medida, também revolucionário. Nessa época, Celso uma vez encontrou com aquele grande antropólogo americano Charles Wagley, que era bom conhecedor da obra de Darcy. E um dia Celso comentou com ele que achava uma audácia de Darcy criar essas categorias tão abrangentes para abarcar todo o processo civilizatório num horizonte de tempo tão amplo. E o Wagley respondeu, incisivo, dizendo o seguinte: há pessoas, Celso, que podem se permitir essas audácias, são os autênticos gênios. Bem, munido dessa observação, que, enfim, formulado por um amigo comum, Celso partiu, eu diria, para um segundo ato de grande convívio com Darcy, que foi em 62. Nessa época, o presidente da República era João Goulart, o Brasil era parlamentarista, e o primeiro-ministro, como lembrou a Isa, era Hermes Lima. Darcy e Celso foram nomeados ministros desse gabinete no mesmo dia, em setembro de 62. Darcy, ministro da Educação e Cultura, e Celso, ministro extraordinário do Planejamento. Extraordinário, na verdade, a palavra extraordinário, é porque ele deveria criar a médio prazo um Ministério do Planejamento que não existia ainda no país. Mas a tarefa principal de Celso, neste novo ministério, era elaborar um plano econômico e social a ser apresentado em dezembro de 62, quando o plebiscito definiria o sistema de governo. Ou se encerrava a experiência parlamentarista, ou se devolviam à Jango os plenos poderes presidenciais. Eu estou me referindo ao Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, 1963-1965. Celso teve pouco mais de 3 meses para idealizar e redigir esse plano. Ele pediu, então, aos ministros que, cada um em sua área, dessem sugestões, sendo que havia o consenso de que, para superar o quadro do subdesenvolvimento, o que, no fundo, todos eles buscavam, o país precisava de profundas reformas estruturais. Bem, como economista, Celso logo introduziu o conceito de custo de oportunidade, que, como vocês sabem, é uma dessas armas, ou as armadilhas, não sei, com que os economistas pretendem dar racionalidade às coisas. Trocando em miúdos, o dinheiro era curto, como sempre, e o total de recursos de uma área, evidentemente, condicionaria e até talvez inviabilizasse projetos de outra área. Portanto, havia que ter uma convergência entre os ministros e os planos que eles iam apresentar. A sugestão, portanto, que Celso deu é que cada ministro trabalhasse com 2 cenários, um de metas máximas e um de objetivos mínimos. Era não contar com a exuberância das ideias do Darcy Ribeiro, né? As diretrizes do Plano Nacional de Educação, enviadas por Darcy para serem incorporadas no Plano Trienal, ressaltava, é claro, o papel estratégico da educação no projeto de desenvolvimento econômico e social, apontavam para a especificidade cultural brasileira, mas ali eu reli, porque eu editei o Plano Trienal alguns anos atrás, num livro grande que eu editei o Plano Trienal e o Ministério do Planejamento que Celso criou, e eu reli toda essa parte de Darcy agora para fazer esse texto. Uns 2 ou 3 parágrafos adiante aparece ali o Darcy de corpo inteiro, quer dizer, as metas mínimas que Celso tinha estabelecido superavam de muito os valores máximos com que Celso trabalhava. Alguma das propostas de Darcy, a população na época do Brasil tinha cerca de 40% de analfabetos adultos. Darcy propunha erradicar o analfabetismo adulto em 3 anos, em até 65. De cada 1.000 adolescentes brasileiros, apenas 2,2, se pode falar assim, entravam no ensino superior. Darcy propunha, em 3 anos, que o Brasil multiplicasse por 5 o contingente de universitários. E se conseguíssemos, ficaríamos mais ou menos no nível de Argentina e Uruguai.
Aqui eu faço um parênteses rápido para dizer que essas diretrizes de Darcy, que foram incluídas no plano trienal, elas são, de fato, a gênese dos projetos que ele vai desenvolver anos depois em outros países da América Latina, em nível universitário, e mais adiante, 20 anos depois, eles são os fundamentos dos CIEPs. Algumas medidas rápidas de Darcy que ele punha no plano era o ensino em tempo integral, que foi muito a ideia de base do CIEP, a criação do professor supervisor, que seria responsável pelo trabalho escolar de até 10 classes primárias, segundo ele, isso poderia aperfeiçoar o nível do magistério, a criação de classes específicas para adolescentes e adultos analfabetos, já no nível superior, a criação do regime de dedicação exclusiva, que acabou sendo adotada, e ele criava escolas de férias, que seriam destinadas a atualizar o corpo docente dos rincões mais isolados do país. Claro que eram objetivos, naquele momento, irrealistas, mas, enfim, dando uma leitura rápida nisso, a gente percebe que é um reflexo claro de todo o vigor do pensamento de Darcy. Celso e Darcy tinham uma convergência de ideias e de vistas imensa. Eu acho que da geração dele, eu acho que eram as pessoas que mais se entendiam, que mais pensavam o Brasil da mesma forma, que mais especificavam esse sentimento de não aceitação da realidade brasileira, que mais alimentava a esperança de poder transformar essa realidade. Mas Celso dizia que Darcy ia além. Aí eu cito aqui uma frase de Celso, num discurso mais adiante a que eu vou me referir. Ele dizia que em Darcy tudo que ele fazia estava impregnado do sopro utópico que emanava de seus sonhos. Eu passo ao terceiro ato, porque este ato segundo, digamos, de convívio do plano trienal, como vocês sabem, não teve final muito feliz. O plano ficou longe de ser implementado. Digamos que Jango quisesse no início até parecesse determinado em levá-lo adiante, mas as lutas sociais foram se acirrando, nem se fala dos embates entre governo e oposição, e a certa altura é curioso ver como os sinais parecem trocados. Para vocês terem ideia, a Fiesp e a CNI mostravam todo o interesse em prosseguir o plano. As associações comerciais não, porque elas eram contra o estatismo de um plano elaborado por um socializante, que era o meu marido. O Luiz Carlos Prestes, nessa mesma época, quando o plano estava engatinhando, obviamente o denunciou como uma tentativa da burguesia ligada aos interesses internacionais. Bom, em suma, o plano deu água e, a meu ver, afirmar que ele foi boicotado talvez seja um atrevimento, mas eu não sei se está longe da verdade. Outras pessoas aqui podem confirmar ou não. Bom, o fato é que o plano enterrado levou em seu rastro a exoneração de alguns ministros, Santiago Dantas, da Fazenda, Celso, do Planejamento, e Darcy. Os três foram demitidos e exonerados no mesmo dia, com uma diferença de menos de um ano, alguns meses. Darcy, então, vai assumir a Casa Civil de Jango. Bom, infelizmente, menos de um ano depois, vem um outro ato, e esse ato é o ato institucional número 1, que é promulgado, é publicado 10 dias depois do golpe militar, no dia 10 de abril de 64, e Darcy e Celso estão na lista dos 100 primeiros caçados de direitos políticos. De curiosidade, eu tenho esse diário oficial lá em casa. Hoje em dia acho que é mais fácil de conseguir, quando eu consegui era um pouco difícil. Só para vocês de curiosidade, o Darcy é o 5º nome da lista dos 100 primeiros. Ele vem depois de Prestes, que é o primeiro da lista, era o inimigo número 1, Jango, Jânio e Arraes. E o 5º nome é o de Darcy. Ele vem antes de Brizola, por exemplo. Brizola está lá mais na rabeira. Valdir Pires também está mais na rabeira. Celso, que já não era mais ministro, está no número 27 dessa lista sinistra. Bom, aí vem o golpe, Darcy vai para o Uruguai, que é a primeira escala de um exílio que o levará depois à Venezuela, ao Chile e ao Peru. E justamente um dia ele estava no Uruguai e ele vai para a Europa via Santiago do Chile. Celso estava em Santiago nesse dia e havia alguns exilados reunidos na casa de Neruda, onde morava Tiago de Mello, que também estava exilado nessa época e nesse momento ainda morava na casa de Neruda. Bom, foram conversar, obviamente, o tema foi o Brasil. E Darcy, com o seu otimismo entusiasmante, enfim, muito, às vezes é contagiante, às vezes não era, no caso de Celso, nesse caso não foi, ele achava que a situação ia se resolver rapidamente e que, no máximo, em 6 meses, os militares estariam longe do poder e tudo estaria como dantes,
no quartel não de Abrantes, mas enfim, que ele, Darcy, estaria de volta. Celso, muito mais pessimista, diz que ele, Celso, se prepararia para pelo menos 10 anos de exílio. Nem 6 meses, nem 10 anos, a ditadura durou 21 anos. Sobre a correspondência de Celso e Darcy, eu começo a encontrar cartas de um e de outro nas pastas de correspondência de exílio de Celso, que estão em Paris e que eu comecei a ler tendo em vista uma futura publicação. Eu queria ressaltar uma carta que eu encontrei de novembro de 69, que Darcy está no auge do desespero. Ele está na Venezuela, contratado pela Universidade Central, por 1 ano, para dirigir um seminário interdisciplinar de ciências humanas para pós-graduados. Mas o governo só tinha dado a ele e a Berta Ribeiro, que na época vivia com ele, o que ele chama de visto de transeunte, que é um visto de 2 meses. Ou seja, eles vão ter que sair do país. E aí escreve Darcy, abro aspas, para onde ir, Celso? Quando eu vim para cá, eu tinha como alternativa um convite de Wogley para trabalhar em Colômbia. Agora não tenho nada, estou de mãos vazias. É muito triste essa carta. Aliás, as cartas de exílio, eu até embargo, são todas muito tristes. Darcy diz que gostaria de ficar na América Latina e envia um breve currículo, que infelizmente não está na carta, porque vocês vão ver por quê. Ele pede que Celso faça uma intermediação com o Instituto de Estudos Internacionais da Universidade do Chile, cujo diretor Celso conhecia, era o Cláudio Vélez, e, dito e feito, Celso faz a intermediação e Darcy vai alguns meses depois para o Chile, quando Allende estava recém-eleito. Aliás, não custa lembrar que ontem foram 44 anos do golpe do Chile, né, e da morte de Allende. O último encontro desses anos de exílio, de Darcy, ainda no quadro do exílio, com Celso, foi, eu acho, para os dois e para todos, particularmente doloroso. Foi final de 74, ano em que tinham os dois recuperado os seus direitos políticos, cassados por 10 anos. Celso continuava a lecionar na Sorbonne, Darcy estava em missão da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e tinha de fazer umas conferências em Portugal. Foi quando, em Portugal, ele teve a hemoptise. Ele consultou um médico em Lisboa, ele foi logo para Paris, onde Luís Debrando Pereira da Silva, que era outro exilado, muito amigo nosso, Celso e alguns outros, o encaminharam ao hospital de Créteil, que era um subúrbio de Paris. E o médico francês não deixou dúvida, tumor no pulmão. Nessa época, conta Celso, Darcy se dedicava de corpo e alma à sua obra ambiciosa, da qual o primeiro pilar era exatamente o processo civilizatório, que tinha sido publicado no final dos anos 60. Quando ele soube em Paris que os seus dias estavam contados, Darcy foi ter uma conversa com Celso, só os dois, na casa de Celso, ali pertinho do Quartier Latin, e vindo dessa consulta, ele disse que tinha falado com o médico que ele precisava viver mais um pouco, ele, Darcy. E aí, abro aspas de novo, pois eu estou com um novo livro prontinho na cabeça. Esse livro prontinho era o Maíra, era o romance Maíra, cujo primeiro esboço Darcy tinha escrito algum tempo antes no exílio do Uruguai. Aliás, aqui eu abro outro parênteses rápido para lembrar. Eu li esse livro, eu morava na França na época, eu era correspondente de jornais brasileiros. Eu li esse livro em francês. Eu não tinha com tanta facilidade livro daqui do Brasil. Eu queria dizer que é um feito raro, esse romance super original de Darcy, em que ele maneja super bem a linguagem da antropologia e da ficção, o que é muito difícil. Ele marcou um tento, quer dizer, ele vendeu 20 mil exemplares na França. Esse livro saiu na França em 80, meses depois de ter saído no Brasil, numa excelente tradução da Alice Rayard, numa época, e eu acho que até hoje, que brasileiros costumam levar anos, e os mais bem-sucedidos, para vender uma edição de 2, 3 mil exemplares. A de Darcy vendeu, em 1 ano e meio, 20 mil exemplares, o que é uma façanha. Bem, várias outras lembranças mais ou menos se esgueiram nessas minhas lembranças que eu estou rememorando aqui. Algumas a Isa já falou, quer dizer, quando Darcy chegava lá em casa já como secretária de Cultura, dizendo que estava com um plano mirabolante de tombar a Rua do Catete, uma parte da Rua da Carioca, com seus casarões tão bonitos, que eram símbolos ali da Belle Époque carioca. E o Celso dizia para ele, mas você vai mexer em vespeiro? Ele falou, não faz mal, Celso, eu abro o vespeiro, eu enxoto as vespas e eu consigo. E conseguia, né? Era absolutamente fantástico. Pena que a Rua da Carioca está tombada e tombando, né? Ela está muito feia, a Rua da Carioca. Agora, eu tenho um carinho especial por um outro projeto do Darcy, que se não deu bons frutos para ele, pelo menos deu para o Celso. Foi o seguinte, em final de 83 ou início de 84, eu não localizei bem, o Darcy sugeriu ao Zé Aparecido de Oliveira e ao Jorge da Cunha Lima, e cada um era secretário de Cultura no seu respectivo estado,
um encontro em Minas para eles repensarem de fio a pavio a cultura brasileira. Era na época que o Tancredo era governador de Minas Gerais, acho que foi 84 isso. E Darcy lançou o desafio ao Celso, lá em Paris, pedindo a ele que ele escrevesse o texto de base desse encontro. E Celso aceitou o desafio e fez bem em aceitar, porque ele escreveu, eu acho que um dos seus grandes textos não econômicos, em que ele, depois de já ter feito muito bem um livro sobre a formação do Brasil, mais, digamos, econômica, ele ali fez um texto muito bonito, um texto denso, longo, sobre a formação cultural do Brasil. Esse texto tem o nome de Que Somos? 7 Teses sobre a Cultura Brasileira. Eu encerro essas lembranças com uma gracinha. Em fevereiro de 83, o Jacques Lang, que era, comparando, era o Darcy do François Mitterrand, porque era esfuziante, era cheio de ideias, transbordante e tal. Jacques Lang era ministro da Cultura da França e resolveu fazer uma provocação. Ele colocou um monte de gente da inteligência, do cinema, do teatro, das artes, durante 2 dias na Sorbonne. E pôs aquela gente toda lá com exclusivamente a missão de trocarem ideias. Bom, era uma espécie assim, de um retiro espiritual, de espíritos esclarecidos. A lista de convidados passava por Sophia Loren, Mary McCarthy, pelo Leopold Senghor, Melina Mercury, Susan Sontag, Héctor Escola, o Vassili Leontiev, tinha as pessoas, a Graham Greene, e havia 3 brasileiros convidados, Darcy, Augusto Boal e Celso. Houve numa dessas discussões aí, que eu queria lembrar 2 coisas de Darcy, numa dessas mesas sobre criação e desenvolvimento na sociedade, estava o Darcy e o poeta ministro da Nicarágua, Ernesto Cardenal, e o psicanalista francês, que é absolutamente insuportavelmente snob, chamado Félix Guattari. Não sei se alguém aqui de vocês conhece. Evidentemente, essa mistura não deu certo, quer dizer, foi uma cacofonia muito divertida. Eu estava lá cobrindo para o jornal para onde eu trabalhava, e o Darcy e o Cardenal falando de índios, de ressurreições, de insurreições na América Latina, e o Félix Guattari, eu vou ler porque a frase é muito engraçada, falava dos conceitos semânticos de valor segregativo e da alma coletiva. Bom, o Darcy saiu de lá com a cabeça, disse, eu estou com a cabeça desse tamanho, não estou aguentando esse francês. Mas aí teve o episódio seguinte, que esse foi mais divertido. O episódio seguinte foi o Darcy, o Mitterrand dá no final um coquetel para toda essa malta, essa tribo, e aquelas rodinhas que se formam em coquetel, horas tantas estavam a Sophia Loren, o Humberto Eco, Celso, eu e Darcy. Rodinha de coquetel. E os 2 brasileiros maravilhados com aquele monumento da Sophia Loren, aquele mulherão. E ela realmente, não só era uma beleza, como ainda estava com um salto, estileto de, sei lá, 15 centímetros, 20 centímetros. E o Celso era mais alto, o Celso tinha mais de 1,80 m, mas ainda assim olhava para ela e via ela fazia o Darcy mais baixinho. E ela, eu disse, daqui a pouco ela vai fazer assim na cabeça do Darcy, vai dizer, ser baixinha. Mas o Darcy só dizia, que mulher, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Bem, enfim, foi muito engraçado ver essa cena. Pena que a gente não tinha celular, né? Porque era dessas cenas que daria vontade de clicar para ver. Enfim, eu relembro um último encontro, que não foi um encontro, foi um encontro, mas não físico, é um encontro póstumo. Foi em 97. No início desse ano, nós estávamos em Paris, quando 2 grandes amigos de Celso, ambos da Academia Brasileira de Letras, morreram, em datas próximas. O primeiro foi Antônio Calado, que Celso conhecia desde os anos 40, e o segundo foi Darcy. Quando Calado faleceu, se não me engano, em janeiro de 97, alguns amigos comuns telefonaram indagando se Celso queria ir para se candidatar à vaga dele na academia. Celso nunca tinha pensado em academia e de surpreso, ficou surpreso e disse que não, muito obrigado, não era, enfim, bom. No mês seguinte, em fevereiro, morre Darcy. Tornaram a telefonar, nós em Paris. E alguém disse para Celso ter ouvido a seguinte frase de Darcy, abro aspas, quando eu morrer, quero que me sucedam na academia ou Oscar Niemeyer ou Celso Furtado. Eu, francamente, não sei se essa frase foi dita ou não foi dita. Eu temo que ela não tenha sido dita, ou pelo menos não nesses termos, mas isso são ilações minhas, pessoais. Mas, de qualquer maneira, se ela foi dita, não houve como Celso negar. Em outubro daquele ano, Celso tomou posse na cadeira número 11, que era de Darcy.
Eu penso aqui uma frase final, com a qual eu encerro essa fala, do discurso de posse de Celso, que é sempre um discurso em elogio ao antecessor. Abro aspas de novo. Os grandes talentos se caracterizam pelo universalismo de suas obras, ou então pela força e representatividade cultural dessas obras. Os que abarcam as duas vertentes se singularizam como gênios autênticos. Darcy fez essa proeza e conseguiu se incluir entre eles. Muito obrigada. Agradeço a Rosa, que ilustrou muito bem, de forma documentada, né, a relação entre Darcy e Celso Furtado, né, dois membros de uma geração que tinha por meta transformar o Brasil. Então eu passo agora a palavra ao ex-senador Eduardo Suplicy. Muito obrigado, professor Ricardo Mussi. Sinto não ter podido aqui assistir logo de início, que eu tinha um compromisso hoje das 8h30 às 9h pouco, então não pude assistir a palestra do Jean-Claude Aubry, coordenada pelo Alessandro Octaviani, mas quero cumprimentar a Isa Greenspoon Ferraz pelo maravilhoso filme. Acho que eu vi quase tudo, pelo menos. Ele estava em Maricá quando gravou aquele testemunho. Muito bem. Tem uma coisa muito bonita, que Darcy Ribeiro tinha lá um sítio em Maricá e tanto conviveu. Eu visitei, quando houve o Festival Internacional da Utopia, né, em Maricá, no ano passado, acho que foi há um ano e pouco, e visitei a casa de Darcy Ribeiro, feito por Oscar Niemeyer, e uma coisa tão bela que a família de Darcy Ribeiro doou, acho que metade do sítio dele, para que a prefeitura, o prefeito Washington Quaquá do PT e o MST ali passassem a dar um curso de agricultura sem agrotóxicos, né? E de bens agrícolas e também de cooperativas, né? Uma coisa que tinha muito a ver com o Darcy Ribeiro. E para mim é uma alegria aqui estar ao lado da Rosa Freire de Aguiar. Me faz lembrar momentos tão importantes na minha vida com Celso Furtado. Celso Furtado não estava tão bem de saúde, mas a Comissão de Combate à Pobreza, presidida pelo senador Maguito Vilela, tinha como relatora Marina Silva, nós achávamos imprescindível ouvir o depoimento. Então, em vez de, como ele não podia viajar com tanta facilidade a Brasília, nós fomos à residência dele e o ouvimos por mais de 2 horas. E eu tenho esse diálogo todo transcrito no meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta. Um outro episódio que me faz lembrar com alegria, quando a Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, veio ao Brasil, eu fui assistir palestras dele no Rio, depois em São Paulo, no MASP, e depois fui ao Roda Viva com um dos interlocutores de Amartya Sen, e daí combinei com ele de levá-lo para o aeroporto, e no caminho fomos conversando sobre Celso Furtado, que havia sido com ele colega, ambos professores, em Cambridge. E ele começou a relembrar do tempo. Daí, quando eu cheguei no aeroporto, olha, eu vou ligar para o Celso Furtado. E daí eu liguei e ele ficou muito contente de falar com o Celso Furtado. E quando
Celso Furtado faleceu, eu liguei para ele e ele mandou um texto muito bonito de homenagem ao Celso Furtado que eu li da tribuna do Senado. São coisas que têm tudo a ver com essa homenagem. Olha, eu escolhi aqui 3 textos sobre e de Darcy Ribeiro para falar nesta homenagem. Acho que eu vou gastar praticamente o mesmo tempo que ela, se eu conseguir. Então, o primeiro relacionado à sua palavra foi o que Darcy Ribeiro escreveu sobre Salvador Allende logo que houve o golpe e a sua morte. Escrevo sobre um estadista, o mais lúcido com quem convivi, o mais combativo. Um estadista que deixa o legado para a nossa reflexão e experiência revolucionária mais generosa e avançada do nosso tempo, edificar o socialismo em democracia, pluralismo e liberdade. Conheci Salvador Allende em 1964, quando ele foi nos visitar a João Goulart e a seus ex-ministros exilados no Uruguai. Sempre me recordarei das longas conversas que tivemos então. Recordo, sobretudo, o deslumbramento com que eu vi. Eu era então um provinciano brasileiro, que só depois aprenderia a ser latino-americano, a lucidez e a paixão com que ele analisava e avaliava nosso fracasso. Através de suas palavras, percebi pela primeira vez claramente as dimensões continentais e mundiais do nosso fracasso e o seu terrível impacto sobre a luta de liberação da América Latina. Meu sentimento sempre foi e o é, desde agora, o de que Allende, no plano ideológico, era um homem só, sem ajuda incompreendida. Mesmo os chilenos mais próximos dele se surpreendiam a cada dia com a grandeza do homem que os incitava e comandava. Não lhes era fácil substituir a imagem corrente do senador, tantas vezes candidato à presidência, pela figura do estadista que nele reconheciam agora surpresos e às vezes duvidosos. Mais difícil ainda, e para muitos, era aceitar a sua liderança de estadista dentro de um processo político, quando o que aspiravam, na realidade, era um comandante à frente de um grupo de ação direta. Aquele homem sozinho encabeçava, delineava e dirigia o processo mais generoso e complexo do mundo moderno, elevando o Chile a alturas incomparáveis de criatividade teórica e impensáveis ousadias de repensar tudo o que as esquerdas tinham como dogmas. Sua tarefa era nada menos do que abrir uma rota nova, evolutiva ao socialismo. E para esta gigantesca tarefa política ideológica, Allende estava lá. Para uns, os ortodoxos, a via chilena era uma espécie de armadilha da história que punha em risco conquistas e seguranças duramente conquistadas em décadas de lutas. Apesar disso, foram eles os que melhor compreenderam o processo em sua especificidade e os que nada ajudaram, tanto a realizar suas potencialidades, como a reconhecer suas limitações. Mas isto é dizer muito pouco, ainda quando, na realidade, os comunistas chilenos foram o único apoio sólido e seguro com que Allende contou seus 3 anos de luta. Para outros, os desvairados, não existia nenhuma via chilena. Na cegueira de seus olhos cegados por esquemas formalistas e no sectarismo de sua disposição unívoca para um voluntarismo, tão heróico quanto ineficaz, eles só queriam converter o Chile em Cuba, concebida como o único modelo possível de ação revolucionária. Além de visivelmente inaplicável às circunstâncias chilenas, o modelo que tinham em mente não era mais que uma má leitura teórica da experiência cubana, e como tal inaplicável em qualquer parte, porque se via nela a ação armada, fechando os olhos à complexa conjuntura política dentro da qual a ação guerrilheira teve ali e só ali lugar e eficácia. Os socialistas, membros de um partido eleitoreiro, bebiam do antigo, renovado e crescente prestígio popular de Allende, mas vazios de uma ideologia própria passaram a funcionar como uma caixa de ressonância dos desvairados, criando com seu radicalismo verbal e sua inflexibilidade tática os maiores obstáculos à política do governo. De fato, a maioria de suas facções atuou mais contra Allende, através de denúncias despropositadas, exigências infantis e de propostas provocativas,
que contra o inimigo jamais reconhecendo o caráter gradualista do processo chileno ou ajustando-se a seus requisitos específicos, entregues a disputas estéreis com os comunistas, os socialistas, punham nelas mais energias do que na luta concreta contra o inimigo comum. O que vi foram muitos dos melhores teóricos, porque haviam lido e escrito mais esta tolice exegética que se autodenomina marxismo de vanguarda, vagando pelo Chile como se estivessem na luta, incapazes de perceber e de entender o processo revolucionário que tinham diante deles, porque para seus olhos cegos tratava-se de um mero reformismo. Desde o primeiro mandato, além de perceber com toda a lucidez que eram falsos os que não se aplicavam à via chilena, alguns dos célebres dogmas das esquerdas desvairadas, entre eles o do que só se avança para o socialismo exclusivamente pela luta armada, o do que o socialismo se constrói com causa econômica, sobre o causa econômico, e de o que é necessário derrubar primeiro toda a legalidade burguesa para abrir caminho para o socialismo. O primeiro destes dogmas pressupunha a convicção de que entre o status quo e o socialismo estaria uma vitória militar sobre as Forças Armadas. Além de saber que não podia enfrentá-las diretamente e as via com maior objetividade, primeiro com uma burocracia tão disciplinada e hierarquizada que poderia talvez ser submetida aos poderes institucionais se mantivesse a ordem constitucional. Segundo, como uma instituição eminentemente política com tendências fascistas, por lealdades classistas, por sua constituição gerontocrática e seu doutrinamento antirrevolucionário, mas suscetível de ser ganha ou anulada politicamente pela ação disciplinada do povo organizado, dentro de um movimento ao socialismo em democracia, pluralismo e liberdade. Entretanto, para prosseguir neste controle institucional das Forças Armadas, seria necessário preencher um requisito indispensável, o de que, além de tivesse efetivamente o comando unificado sobre as esquerdas militantes e as pusesse em ação dentro do processo de transição pacífica ao socialismo. Isso ele jamais conseguiu. Os atos desesperados da esquerda desvarada, somados à inércia e à demagogia dos confusos líderes socialistas, contribuíram para minar estas condições, facilitando assim a conspiração de uma direita unida, francamente entregue à contra-revolução, e para isso apoiada internacionalmente através de toda a ordem de sabotagens econômicas e financeiras, articuladas e desencadeadas com rigor científico para inviabilizar o seu governo. Nestas condições, as lideranças democratas cristãs, aliadas à extrema-direita, fizeram do parlamento um órgão de provocação, chantagem e bloqueio ao poder executivo, ao mesmo tempo em que altas hierarquias do poder judiciário questionavam a legalidade dos atos de governo. Simultaneamente, seus aparelhos ideológicos levavam as camadas médias ao desespero pelo terror de perder, não o que tinham, que era bem pouco, mas suas esperanças de enriquecimento e prestígio, que, segundo se dizia em um regime socialista, lhes seriam completamente negados. Há muito o que aprender desta experiência única de repensar com originalidade os princípios da política econômica para conduzir um processo de transição ao socialismo, dentro da institucionalidade vigente. Entre suas vitórias estão a de haver acabado com o desemprego, a elevação substancial do padrão de vida das camadas mais pobres, o aumento ponderável da produtividade industrial, a ativação da reforma agrária, a imposição do controle estatal sobre os bancos privados e o comércio exterior, a socialização das empresas-chaves e, sobretudo, a recuperação para os chilenos das riquezas naturais, começando pelo cobre, sujeito desde às mãos estrangeiras. Em 3 anos, além de conseguir mais por esta via do que qualquer revolução socialista em igual período. Por isso é que Muniz, mesmo sendo governo, ganhou eleições, o que jamais havia ocorrido no Chile, mas também levou ao desespero os privilegiados, desafiando-os a promover a contra-revolução como único modo de garantir a sua sobrevivência como classe hegemônica. Para isso, eles atuaram principalmente sobre os militares, sobre as classes médias, cujas alianças lhes garantiria a vitória. Esse artigo é uma incitação para que meditemos sobre esta lição
com o devido respeito por sua grandeza e com a coragem necessária à autocrítica. Todos nós, as esquerdas da América Latina e do mundo, fomos derrotados no Chile. Cada um de nós tem, consequentemente, a sua autocrítica a fazer, tanto pelo que fizemos de danoso ao processo chileno, como pelo que deixamos de fazer em seu apoio. Acusar apenas a um inimigo que nos venceu pela enumeração minuciosa de seus atos apenas reitera a convicção generalizada sobre sua eficiência. Nossa tarefa é vencê-lo. O que não pode ser posto em dúvida é que Allende explorou até os últimos limites as possibilidades que a história abria aos chilenos de edificar o socialismo em democracia, pluralismo e liberdade. É que a unidade popular teve possibilidades de vitória com respeito às quais a direita chilena e o imperialismo jamais duvidaram. Sua lição é ter nos indicado um caminho duro e difícil, um caminho que exigirá a amanheça dos que o retomarem a mesma lucidez, interesse, retitude e coragem com que Allende marchou para ele até a morte, com o propósito de, sobre sua derrota, abrir uma via vitoriosa ao socialismo. A via evolutiva, participatória, pluralista, parlamentar e democrática, apesar de tão dificultosa, é mais praticável em muitas conjunturas do mundo de hoje. Com Che Guevara, a história nos deu o herói mártir do voluntarismo revolucionário que dignificou a imagem desgastada das lideranças da velha esquerda ortodoxa. Com Allende, a história nos dá o estadista combatente que chega à morte lutando em seu esforço por abrir aos homens uma nova porta para o futuro, um acesso ao socialismo libertário que pode e que deve ser. Ele será o inspirador dos que terão futuramente que lutar pelo socialismo, sob oposição parlamentar e debaixo do risco de um golpe militar. Oxalá e onde, quando isso ocorra, exista uma esquerda, por fim, politicamente madura e desacralizada de dogmatismos, tão combativa quanto lúcida e, sobretudo, capacitada para ver objetivamente a situação em que atua e para aceitar e enfrentar as tarefas que a história lhe proponha. Vejam como esta reflexão de Darcy Ribeiro ainda é tão atual, inclusive para nós, brasileiros, para aprender com as lições que a história da América Latina nos proporcionou. Bem, acho que agora eu teria mais um texto aqui que eu acho tão belo, do senador Pedro Simão, sobre o que nosso colega Cristóvão Buarque. Que alegria te ver aqui hoje nesta homenagem a uma pessoa tão querida, Cristóvão Buarque, que foi, antes de ser governador, senador, foi reitor da universidade criada por Darcy Ribeiro e tem, portanto, uma ligação tão especial com ele. Mas eu gostaria de ainda ler o pronunciamento que eu fiz, porque vocês me convidaram aqui sobre a minha convivência com Darcy Ribeiro, que foi no Senado Federal. Então, no dia que ele faleceu, eu fiz esse pronunciamento, que eu acredito seja bem relevante. Senhor presidente, senador Antônio Carlos Magalhães, senhoras e senhores senadores, acabo de chegar do velório na Academia Brasileira de Letras, onde milhares de brasileiros estão se despedindo de Darcy Ribeiro. Neste instante, Leonardo Boff, um dos maiores teólogos deste século, está encomendando a alma de Darcy Ribeiro. É bem verdade que Darcy, conforme salientou o senador Lauro Campos, não acreditava que pudesse haver outra vida, mas tanto respeitava aqueles que tinham fé, que pediu a Leonardo Boff que estivesse hoje na cerimônia de despedida. Com Darcy Ribeiro aprendemos extraordinariamente. Quando aqui falava da tribuna do Senado, era unânime a atenção com que todos nós ouvíamos as suas palavras. Elas encerravam o extraordinário conhecimento de uma pessoa apaixonada por conhecer aquilo que de mais importante havia para o povo brasileiro. Poucos como ele estudaram em profundidade a natureza de todos aqueles que formam a nossa brasilidade. Foi conviver com os índios por mais de 10 anos lá na Amazônia. Esteve com os negros e, como poucos, percebeu a importância da miscigenação de europeus com os negros, com os índios,
com os orientais, com os amarelos, com os brancos, com os vermelhos, enfim, com todas as pessoas que compõem o conjunto de brasileiros. Em verdade, temos a possibilidade de construir a civilização dos trópicos, que na visão de Darcy Ribeiro poderá ser tão ou mais importante que a civilização romana de há 2000 anos. Darcy Ribeiro, a cada dia, mostrava sua permanente indignação diante das iniquidades e das injustiças. Sabia, por outro lado, ser solidário com os meninos de rua, como demonstrou no seu belo artigo publicado na Folha de São Paulo na última segunda-feira, quando diz que, se morasse numa favela, gostaria de ser um menino de rua para poder ver os carros modernos que circulam no Rio de Janeiro, as vitrines com as coisas maravilhosas, a extraordinária riqueza humana e as possibilidades infindáveis de sobrevivência, de alegrias e de tristezas que nas ruas do Rio, de São Paulo, da grande cidade se pode encontrar, mas advertiu, ao mesmo tempo, da necessidade de se aprovar rapidamente no Congresso Nacional o seu projeto, que agora está na Câmara dos Deputados, que torna obrigatória a colocação de um ingrediente com cheiro repulsivo na cola do sapateiro, para que nenhuma criança esteja com ela se intoxicando. Darcy Ribeiro foi solidário com o Sem Terra. Num dos seus mais importantes pronunciamentos no ano passado, qualificou o movimento do Sem Terra. Vocês vão ter aqui o João Pedro Stedley ainda hoje, né? Como o mais importante movimento social da história do Brasil. Aliás, Celso Furtado também considerou o MST um movimento de extraordinária importância. Eu sempre citei Darcy Ribeiro e Celso Furtado sobre o MST. Qualificou o movimento Sem Terra como o mais importante movimento social da história do Brasil. Sabia alertar, conclamar o seu amigo, presidente Fernando Henrique Cardoso, e todos os membros do Congresso Nacional para a necessidade premente de se realizar a reforma agrária com muito maior rapidez do que até agora vinha o governo realizando. Conclamava também o presidente Fernando Henrique Cardoso a tomar mais cuidado com a privatização, sobretudo, da Companhia Vale do Rio Doce. Alertou para o processo que parece inexorável de perda por parte do governo brasileiro do controle do patrimônio tão importante como a Companhia Vale do Rio Doce. O presidente Fernando Henrique Cardoso, ao homenagear o seu amigo, poderia estar refletindo sobre as recomendações fraternas e carinhosas que sabia Darcy Ribeiro fazer. Darcy Ribeiro, nesse último empenho, falou de sua grande utopia, não como se fosse algo irrealizável, porque aos 74 anos acumulou muita experiência, obteve vitórias extraordinárias, mas viu, sobretudo, quando participava do governo João Goulart, este país sob as trevas de um regime ditatorial, de um regime militar que o levou ao exílio. Ele tinha imaginado até uma reação mais forte do que a do seu amigo, o presidente João Goulart, promoveu diante da conspiração, diante da derrubada daquele governo do qual foi o chefe da Casa Civil. Um colega de governo, o então ministro Evaristo de Moraes, dizia-me hoje de manhã no velório que se preocupava um pouco com o fato de Darcy Ribeiro e o ministro Raul Riff estarem permanentemente falando coisas que de alguma forma levavam o governo a uma certa instabilidade. Era a permanente vontade de fazer as coisas funcionarem, de transformar as coisas. Aquilo incomodava muitos, incomodava os poderosos, que não quiseram aceitar a reforma agrária, hoje responsável por iniquidades tão graves, que faz com que o governo Fernando Henrique Cardoso, querendo ou não, tenha que se preocupar com isso muito mais do que a composição de forças de seu governo gostaria de fazê-lo. Darcy Ribeiro, sobretudo no projeto Caboclo, mostrou sua experiência, mostrou seu ideal, a possibilidade de caminharmos para aquilo que era a sua antevisão
de os brasileiros poderem construir uma grande civilização nos trópicos no terceiro milênio. E qual é a base desta nova civilização? São as formas de organização social baseadas não no egoísmo, não no interesse próprio, mas na solidariedade, valores que ele comungava com Celso Furtado. Por essa razão, e conhecendo de perto como vivem os caboclos, como vivem os índios, é que ele próprio, aproveitando as riquezas da floresta, a caça, a pesca, os minérios, as águas, as frutas e tantas coisas que ali existem, mas, sobretudo, preservando a floresta, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. O legado de Darcy Ribeiro é imenso, extraordinário. Feliz a juventude brasileira que puder apreciar, ler os seus livros, assim como Darcy Ribeiro sabia amar tanto o ser humano, sabia amar as mulheres, até a Sofia Loren, sabia como disseram os companheiros, transformar, eu também gostava muito dela, achava ela linda, transformar a vida destes, ainda ela existe, não é? Transformar a vida deste Senado, porque ele fazia com que todos os dias a vida valesse a pena. Era o grande professor, o reitor da Universidade de Brasília, seu criador de outra universidade fluminense, a Universidade do Norte Fluminense, a qual ele dedicou tanto da sua vida, criador dos CIEPs, que pronunciaram aqui os Centros Educacionais Unificados, que a prefeita Marta Suplicy iniciou, que tinha tanto inspiração nos próprios CIEPs. Criador do Sambódromo, que também transformou em escolas, que sabia seguir a lição e recomendar aos seus alunos que vale muito a pena vivermos todos os dias intensamente. Darcy Ribeiro amou o Brasil com extraordinária intensidade e deixou-nos extraordinário legado. Se houver tempo depois, professor, uns 5, 7 minutos, eu leio a contribuição de Pedro Simon, mas eu não quero extrapolar meu tempo. Fique à vontade, senador. Você posso? Eu acho que vocês vão gostar também. Tá? Darcy Ribeiro, uma obra inacabada. Não consigo imaginar o que o senador Darcy Ribeiro está fazendo agora no céu. Lá não, sem terra, nem sem casa, nem sem comida. De lá ele contempla os milhões de sem nada como que uma verdadeira obra inacabada nesta terra que sonhou ser dividida. Por isso, não se assustem se o encontrarem por aí com sua voz rouca, é que, por essa obra inacabada, ele é capaz de fugir do céu. No Senado, nos últimos tempos, sua cadeira era de rodas, sua imaginação de asas, tinha o dom da ubiquidade. Ele era todos em todos os lugares. Era o índio, o negro, o mulato, o menino de rua, o povo brasileiro, o Brasil. Marcelo, você chega na hora que o Pedro Simon está dizendo que o Darcy Ribeiro, nos últimos tempos, vinha de cadeira de rodas, lá no Senado. Era um símbolo da mineiridade, nascido entre pequis, carnes de sol e serestas, na bela Montes Claros, ao mesmo tempo um cosmopolita. Sabia como ninguém unir educação e folia como num sambódromo. Seu tempo era integral, como num CIEP. Viveu momentos de tensão e de ternura, como na Universidade de Brasília, das invasões militares e do beijódromo. Ele era o Pantanal, etnólogo, o Rio de Janeiro, vice-governador e senador. O Brasil ministro, o mundo exilado. Quem sabe restava-lhe apenas a imensidão dos céus, pelo menos, por tudo que conhecemos e que com ele aprendemos e pelos princípios divinos. Lá ele não pertence a qualquer bloco de oposição, nem ele, nem o Teutônio, nem o Ulisses, nem o Tancredo. Uma experiência nova para quem na terra a realidade brasileira impunha a contestação.
Seu último artigo demonstrava sua preocupação com os meninos de rua. Ainda sobre o tema, gravou mensagem ao presidente da República. Você já viu um bezerro sem ração? Ou um cabrito? Ou uma galinha sem dono para lhe dar comida? Você não viu? E sabe por quê? Porque não existe. Agora, menino de rua, tem um monte por aí. Não existe galinha de rua, existe? Pois é, nem bezerro nem cavalo. Mas criança tem. Isso não pode. Preocupava-lhe sobremaneira a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, a descaracterização da Petrobras, a desnacionalização do nosso subsolo, a invasão sorrateira da Amazônia. Puxa, como é atual, hein? Pela Academia Brasileira de Letras, ele se tornou imortal, porque sua obra será reconhecida até o final dos tempos. No Senado Federal também, o seu esforço físico foi ocupado por uma nova personalidade de pensamento brasileiro. Ele se foi, mas quis o destino que o seu suplente tivesse como sobrenome Nascimento, Abdias Nascimento, que foi também um excelente senador, que valeu muito. Às vezes a gente pensa... Eu apresentei um projeto para que todo e qualquer suplente fosse também eleito pelo povo. Cada partido ou coligação pudesse indicar até 3 ou 4 nomes, e o povo que escolheria e ficaria sabendo. Mas o Abdias Nascimento certamente teria sido eleito como suplente dele se o povo carioca tivesse a possibilidade de escolhê-lo. O Darcy foi e sempre será homenageado por todos os brasileiros, com cânticos, orações, folias, catiras, carnavais, serestas, afoxés e aruanás. No palacete suntuoso e na palhoça mais humilde, ele era um brasileiro que verdadeiramente amava o seu país. Garimpava riquezas em nossas diferenças, mas lutava contra todas as nossas disparidades. Vivia intensamente a vida e o seu exemplo ultrapassa a morte. Somos todos nós suplentes, somos todos Nascimento. O Senado Federal publicou, por recomendação minha, uma edição especial Os Grandes Vultos do Senado. Não sei o tamanho da tiragem. A sua vida como antropólogo, escritor, romancista, educador, pesquisador e humanista já é por si só uma obra conhecida e reverenciada. Acho que o Darcy não se quietaria, nem mesmo em compêndios de homenagens, se eles dormitassem prateleiras frias. Quem sabe foi em número suficiente para as mesas de trabalho de todos os tomadores de decisão sobre os destinos deste país, ou de cabeceira, à luz dos seus exemplos. Assim, o Darcy descansaria em paz e, enfim, a sua obra se tornaria acabada. Pedro Simão. Eu achei muito bonito. Agradecer ao senador Eduardo Suplicy, agradecer a Rosa Freire, a Isa. Aliás, o filme que a Isa nos passou aqui, né, se encontra disponível, né, para quem gostar da série, quem gostou aqui viu a série, né? E já chegaram parte dos membros da próxima mesa, então eu vou já passar para eles e dar por encerrado esse painel.